Vamos falar de eleições 2022. Eleições 2022. E o pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender uma revisão da reforma trabalhista. Ele também citou a da Previdência. Em uma entrevista à Rádio Vitoriosa, o ex-presidente, disse que é necessário adequá-las aos tempos atuais, sem transformar os trabalhadores em escravos. Quero começar essa rodada de análises e discussões com Marco Antônio Costa. Marco, do ponto de vista legal e jurídico, qual seria o impacto de uma revogação dessas reformas, a trabalhista e a previdenciárias, aqui no Brasil? É importante destacar também que o ex-presidente Lula promete fazer uma série de alterações caso seja eleito. A gente vai agora receber toda a rede de rádio da Jovem Pan. A hora certa, 5h37, discutindo e debatendo justamente as promessas do pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que sugeriu revogar as reformas trabalhista e previdenciária. Marco, qual seria o impacto disso na sociedade brasileira, sob o aspecto legal, jurídico, mas também como o mercado enxergaria isso, hein? Olha, Daniel, é simples. O empresário, o empreendedor, ele só quer uma coisa: segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade das relações contratuais que ele tem e previsibilidade das ações do Estado. Ele não quer nada além disso, ele quer aquela paz necessária para que ele consiga desenvolver as atividades econômicas dele, sem o Estado se intrometer no meio e prejudicar a relação que ele tem com o empregado, com o colaborador, com o funcionário. Então, quando Lula fala uma obscenidade dessa, só gera insegurança jurídica. O aceno, não só para o empresário brasileiro, mas para os investidores internacionais, estrangeiros, é de desespero, de caos, de retrocesso, de loucura. Porque é só você mirar nos países que têm legislação trabalhista mais flexível que vocês vão ver qual que é o êxodo migratório. O país que tem mais flexibilidade é o país que tem menos lei trabalhista, burocrática, que atrapalha a relação entre o empregado e o empregador. Então, se eu coloco o Estado toda hora na equação, eu só vou ter dor de cabeça. Se eu empodero o Ministério Público do Trabalho, eu só vou arranjar dor de cabeça e só vai travar negócio, vai travar a fábrica em construção, vai impedir o investidor de fazer o empreendimento que ele quer fazer aqui no Brasil, porque ele não vai ter confiança de que o negócio vai para frente. É muito simples. O discurso... A gente não precisa fazer uma análise... A análise ela começa no jurídico e termina no econômico. Veja qualquer empreendedor, qualquer empresário. A realidade trabalhista do Brasil era de total caos, era ruim. A quantidade de processos, a redução dos processos trabalhistas por conta da reforma trabalhista foi considerável. E isso trouxe, pelo menos, prosperidade e emprego, né? Mesmo dentro das condições que a gente enfrentou nos últimos anos, que permitiu que o mercado continuasse sem um baque total, sem um descalabro. Então, eu acho que uma declaração dessa mostra que a mentalidade esquerdista ela realmente não aprende com a história, ela não aprende com o desenvolvimento econômico nem com a pujança dos países que prosperaram. Pelo contrário, eles querem vender o discurso fácil, que é aquele velho discurso, Daniel, eu cuido de você, eu cuido do trabalhador, eu cuido do pobre. E tem esse viés paternalista demagógico horroroso. Eu não vejo mais o brasileiro acreditando nesse discurso demagógico. Agora, Fábio Piperno, na hipótese de Lula ser eleito presidente da República, seria uma tarefa fácil conseguir revogar essas medidas? Teria de ser feito via Congresso. Ele conseguiria articular justamente essas alterações? Seria mais ou menos como mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, não? Daniel, o que você pergunta tem duas questões embutidas nisso. A primeira, de fato, ele tem que combinar com os russos antes para fazer qualquer tipo de modificação à lei, né? Não é porque ele quer que a lei vai ser alterada, né? A gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o perfil do Congresso eleito. Então, qualquer candidato agora, ele vai apontar quais seriam os seus desejos, as suas intenções, no caso de ser realmente o vencedor,
Agora, daí a impor a sua vontade vai uma distância muito grande. Aliás, não há nenhuma possibilidade de imposição de vontades. Ele tem que negociar, tem que ser um bom negociador. E isso a gente não sabe como seria. Segunda coisa, a gente também não sabe quais seriam as modificações que o Lula gostaria de ver implementadas nessas revisões, ou nessa revogação, ou use-se a palavra que quiser, porque isso também já mudou bastante, né, ao longo dessas últimas semanas. No caso, por exemplo, de tudo isso que o Marco falou, balela, né? Veja, enfim, o país já chegou a prosperar com outro modelo, o país já foi mal com outro modelo. Você tem, por exemplo, economias como que o Marco falou, né? Qual economia? Eu dou umas 10 fácil. A Alemanha, o Japão, a Bélgica, a Holanda, enfim, o Canadá, todos esses países têm, digamos, mais benefícios trabalhistas, que é uma outra expressão que a direita brasileira, enfim, abomina. Do que o Brasil? Do que o Brasil. Você tem, por exemplo, você tem país... Olha, você tem país, meu caro Constantino, com licença maternidade de 8 meses. 8 meses, hein? Você sabe, Constantino, qual o limite para a aposentadoria que se discute na França agora? Você sabe? Férias remuneradas, vale alimentação, vale refeição. Isso aí, por exemplo, a Escandinávia. Só a Escandinávia tem muito mais do que aqui. Escandinávia tem país que não tem nem salário mínimo. Você sabe, inclusive, Constantino... menciona. Você sabe... Cuidado com o que você menciona. Dinamarca não tem nem salário mínimo. Mas tem muito mais benefício, muito mais férias, né? Muito mais, por exemplo, licença maternidade, paternidade, aposentadoria. A Alemanha, por exemplo, tem mais que a gente. E aí, Constantino, a França. Vamos pegar a França que eu acabei de citar há pouco. Ótimo. Você sabe exemplo, qual é? Ótimo exemplo. Tá uma beleza. Você sabe que, inclusive... Tá uma beleza. Aliás, realmente a França está muito mal e o Brasil muito bem. Mas vamos lá. A França, por exemplo, hoje... tem aposentadoria aos 62 anos. O Macron quer aumentar para 65. Aí depois, já agora, um mês atrás, ele topou reduzir para 64 e o Mélenchon quer reduzir para 60. E aí? Enfim, o Brasil tem algo melhor que isso. Então, é fácil falar que o que temos aqui é um modelo perfeito. Ninguém mais pode o seu argumento é de quem nunca geriu uma barraca de hot dog. Desculpa. Não. Isso daí, se você for gestor de uma barraca de hot dog, o que você está falando já pode jogar fora porque não faz o menor sentido. Rapidamente eu quero escutar o Rodrigo Constantino, que até chegou a fazer um gesto aí. Consta, qual seria a estratégia de um eventual governo do PT para conseguir passar essas reformas ou as contrarreformas no Congresso Federal? Talvez o toma lá da cá? Então, Daniel, eu fiz o gesto para quem está só nos ouvindo não viu, quando o Piperno falou, né, de convencer o Congresso. Eu lembrei do mensalão, né, do petrolão. Esse é o método que o PT usa. Ou do orçamento secreto. Agora, orçamento secreto. Igualzinho, Piperno. Agora, o mais caro até, mim, Daniel, mais caro. O mais importante para mim disso tudo é o seguinte: o ex-presidente Lula tem feito promessas bastante radicais. O Piperno está certo em dizer uma coisa, são desejos, não quer dizer que ele vai conseguir. Mas o desejo do Lula e do PT tem que estar claro para todo mundo. Ele quer o socialismo. Então o Piperno vai sambar, vai dizer, não é bem isso, ele é moderado. Mas a Dilma Rousseff essa semana disse, o desejo do PT sempre foi o socialismo no Brasil. O Leonardo Boff, aquele da teologia da libertação que casa Marx com Cristo, 99% Marx e 1% Cristo, né? Ele é aliado de Lula de longa data. Ele disse, o Lula pode até vender uma aparência de moderado, mas seu governo será, se ele voltar, radical. Então, de novo, o mais interessante nisso tudo, Daniel, Boff vai ser que os petistas agora estão confessando o crime. Eles estão dizendo para quem quiser escutar que eles vão levar na direção do socialismo. Aí o Piperno vira e fala, não, bobagem, porque o Piperno não quer acreditar naquilo que os próprios petistas estão dizendo. Eu prefiro acreditar nos petistas. Aí o Lula vai e arruma um Henrique Meirelles para tocar a economia. Pronto. Cara, mas olha como é bipolar isso que você está falando. Você tá sendo totalmente bipolar, Piperno. Bipolar, é o seguinte, eu escuto o político falar, mas eu não acredito nele. Porque daí ele joga pra galera. Tá conversando com a Faria Lima todo dia. E vocês, porque o discurso vai ser socialista. Põe o Alckmin para conversar com essa turma todo dia. O Alckmin é para enganar a trouxa. Já falei isso várias vezes, mas... o ingênuo claro Alckmin. Que é. Nasceu ontem.
O quê? É o neófito. O quê? O neófito Alckmin. Pelo amor de Deus. Vendido, é diferente. Pelo amor Se vendeu de Deus. esse projeto. Agora, ele vai Serrão, ser cúmplice do cara que quer voltar ao poder para roubar mais, segundo ele mesmo. Jorge Serrão, tem uma outra informação que a produção separou aqui, porque Lula, como nós sabemos, pelo menos lidera as pesquisas em vários institutos de levantamentos. E ele, segundo essa informação que a produção separou, tem feito articulações com lideranças de vários partidos com o objetivo de garantir a maioria no Congresso Federal, caso venha a ser eleito. Antes do comentário de Jorge Serrão, a hora certa na Jovem Pan News, 5h48. Serrão, você vê alguma possibilidade de Lula conseguir obter êxito nessa negociação prematura com os partidos para conseguir maioria, pensando em vitória e tentando imaginar num texto para revogar as reformas previdenciária e também trabalhista? 2 pontos fundamentais e muito claros. Até agora, está claro, Lula não conseguiu articulação política suficiente para justificar esse tal favoritismo que ele tem nas pesquisas. Então, ele, na minha visão, não é um candidato viável, porque ele não tem essas articulações. Ele está tentando, mas ele não tem a máquina para conseguir. Quem tem a máquina, no momento, é Jair Bolsonaro, leva vantagem total sobre Lula. Agora, essa ideia, essa proposta de reforma trabalhista do candidato petista é absolutamente 171. 171, se você quiser até em inglês para sofisticar mais. Não dá para levar a sério. Lula não quer mexer em reforma nenhuma. O que ele quer, na verdade, é a volta do velho modelo fascista sindical que operava por aqui. Ou seja, ele quer que nós voltemos, trabalhadores, a pagar imposto sindical para sustentar a máquina que bota para funcionar a mortadela, que gera mobilização, financia propaganda, mobiliza militantes. Essa máquina está abalada. A falta dessa máquina nessa campanha está atrapalhando demais a campanha de Lula. Então ele faz um discurso que é modulado para esse público. Ele, vai voltar o imposto sindical, então os sindicatos voltarão a ter força, então Lula lá. Esse é o papo do Lula, só isso. Não vai mexer, não tem como fazer reforma nenhuma, até porque esse tipo de reforma você tem que ter uma base parlamentar muito sólida na próxima eleição. E mesmo que Lula, por acaso, vencesse a eleição, dificilmente ele conseguiria conquistar uma base parlamentar sólida. Basta vocês olharem aí quem são os candidatos do PT. Não dá para votar nessa gente. Eles já foram reprovados na prova, tiraram menos 13. Agora, tem uma coisa interessante. Não, rapidamente, eu vou até pedir para você mesmo comentar, daí você embute esse comentário na sua resposta, que a gente tem obrigatoriamente que falar de todos os pré-candidatos, porque Ciro Gomes, Marco, propõe fim da reeleição, reformas em 6 meses de governo e uma renda mínima contra a fome. Será possível isso em tão pouco tempo? Pode embutir o seu comentário também, Marco. Assim, propostas delirantes, o Ciro Gomes ainda vai apresentar várias, né? Ele é o rei disso daí. Daqui a pouco ele vai querer zerar o Serasa do Piperno. Não, todo mundo. Serasa, pode ficar tranquilo. Não, eu sei, foi só uma brincadeira. Mas aqui, a questão que eu acho fundamental expor, o Piperno, às vezes, ele dá uma rajada. Ele começou a falar de um monte de país aqui e ele soltou Japão sem querer, eu acho. E olha que legal isso, né? Tem ouvinte que pegou meu número e mandou mensagem para mim no Japão falando que não tem nenhum tipo de benefício trabalhista no Japão e que lá sequer teve lockdown, teve só redução de horário, de jornada em alguns casos. Então o pessoal está corrigindo o Piperno ao vivo aqui. Obrigado para a audiência. Mas esse negócio, Daniel, que você tem falado, que você comentou agora do PDT do Ciro, é importante, porque o que tem que ficar muito claro durante esse período eleitoral é o nível de demagogia que os candidatos ou pré-candidatos estão dispostos a seguir, né? Lula fala em transformados em escravos. Aí você vê que é a mesma retórica que o Piperno usa quando vai falar, por exemplo, de motorista de Uber, quando vai falar de... eles usam expressões muito bonitas, isso inclusive dentro da sala de aula, né? Precarização das relações de trabalho. Isso daí acaba arrastando umas pessoas que estão um pouco desatentas, que não estão prestando atenção no debate. Mas é falso isso daí.
né? Só tem um caminho para você conseguir ter prosperidade, e é tirar o estado da relação entre empregado e empregador. Essa é a única saída para você ter uma relação mais célere e de maior oportunidade dentro de um mercado de trabalho livre. Agora, só um adendo rapidinho, né? Rapidamente, Ciro por Gomes favor. contra a reeleição. Por que ele não fez isso quando ele era do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, que apoiou e aprovou essa porcaria de reeleição? Isso é a tragédia brasileira que não deveria existir. Agora, Constantino, em um minuto, queria a sua avaliação em relação a Simone Tebet, porque mesmo com a desistência de João Dória, ela não conseguiu absorver os percentuais de João Dória. Muito provavelmente, essa candidatura não decola, né? Um minutinho, por gentileza. É um nome que restou aí, depois de toda essa disputa interna da suposta terceira via, do auto-intitulado Centro Democrático. E o problema da Simone Tebet é o desconhecimento, acima de tudo. Ela não tem muita rejeição, claro, mas porque ninguém conhece ela. Então o MDB tem uma máquina pesada, tem capilaridade, vai poder apresentá-la um pouco melhor, mas já era para ela estar com o potencial de voto à frente maior do que esses 10%, 13% que, na melhor das hipóteses, eles internamente apontam. Hoje ela tem traço, 1%, 2%. Então, de novo, não é um nome que empolgou ninguém. Por quê? Porque carece de uma proposta construtiva séria. Fica demonizando os extremos, criando uma falsa equivalência entre esses extremos, né? E, acima de tudo, batendo no governo de uma forma demagógica e destrutiva. Isso não é o que o povo quer. Piperno, em 40 segundos. Ciro, então, é o nome da terceira via? Não, esse negócio de terceira via não existe. O Ciro tem lá o eleitorado dele, já teve 12% na última eleição, e sobre o fim sobre essa aversão à reeleição aí, isso também é muito comum a quase todos os candidatos. Lá atrás o presidente Fernando Henrique era contra, o Aécio foi contra, Bolsonaro disse que não ia ter, Eduardo Leite falou que jamais seria candidato à reeleição, está relançando a candidatura dele ao governo gaúcho. Então, vamos esperar para ver, né? Jorge Serrão, em 30 segundos. Segundo turno definido? Por enquanto, não. Pode haver até decisão no primeiro turno, vai saber. Vamos aguardar. Eleição é o eleitorado quem toma a decisão. Não dá para fazer essas previsões. Pesquisas, por enquanto, nesse momento, são absolutamente levianas e peças de propaganda. Eu não creio nelas. Serrão, alguma chance de Simone Tebet deslanchar? 30 segundos. Nenhuma, zero chance. Ela não tem. Essa candidatura é absolutamente artificial, está entrando ali só para cumprir um buraco. Para quê? Para que possa se gastar o dinheirinho do fundo eleitoral na campanha. Só isso.